A partir deste momento, nós iniciaremos os trabalhos técnicos do seminário Qualidade dos Serviços e Obras Públicas, com a palestra magna sobre planejamento para obras e serviços de engenharia. Obras e serviços públicos com qualidade, tema central deste seminário, são resultados que devem ser obtidos para atendimento de anseios e demandas de uma sociedade. É necessária uma infraestrutura adequada para viabilizar o desenvolvimento social e econômico do país. Saneamento, energia, estradas, portos, aeroportos, mobilidade urbana, dentre outras, são áreas vitais para um crescimento sólido e equilibrado, priorizando qualidade de vida, saúde, bem-estar e meio ambiente preservado. Neste sentido, as ações que necessitam ser implementadas devem, fundamentalmente, emanar de um planejamento integrado, de longo prazo e alinhado a políticas de Estado e não de governo. Convidamos para apresentar este tema o economista Armando Castelar. Armando Castelar Pinheiro é coordenador de Economia Aplicada do IBRE-FGV e professor do Instituto de Economia da URGS. Atuou como analista da Gávea Investimentos, pesquisador do IPEA e chefe do Departamento de Economia do BNDES, tendo lecionado nos programas de pós-graduação da PUC do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Armando Castelar. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo o convite para vir aqui falar para vocês. Fiquei aguardando, quando leram o meu currículo, se eu mencionar o fato que eu sou engenheiro. Eu me formei em engenharia no ITA. Como vocês viram, acabei caminhando para outras praias, mas é enorme satisfação de estar aqui com os colegas, celebrando essa data. Nesse sentido, saúdo, parabenizo a todos na pessoa do presidente Alexandre Volman na data de hoje. Eu vou falar basicamente de infraestrutura, vou abrir falando um pouco de números de infraestrutura para socializar o conhecimento e entrar então depois na parte que eu acho que é mais interessante, que diz respeito à questão do planejamento e das falhas de planejamento que acabam limitando o nosso investimento em infraestrutura. Então, deixa eu ver se eu me entendo aqui com essa maquininha. A estrutura básica é essa que está colocada aí. Eu vou tentar, como eu disse, passar alguns números sobre o nosso grande déficit de infraestrutura no Brasil. Quero argumentar que, na situação atual, no nível de investimento que a gente tem em infraestrutura, o problema não é dinheiro, o problema é planejamento, é gestão, é risco regulatório. É óbvio que se a gente crescer muito o investimento em infraestrutura, em algum momento o dinheiro vai ser alguma barreira, mas não é. Hoje sobra dinheiro para investimento em infraestrutura, o que falta é a capacidade de gastar esse dinheiro pelos problemas que a gente vai passar o dia aqui discutindo. Parte tem a ver com problemas de macrogestão, de macroplanejamento, coisas de caráter mais institucional, e outras de microplanejamento, né, o nível do projeto, né, quando você vai... a gente tem inúmeros exemplos, eu posso entrar mais em detalhe na parte de debate, mas se você vê projeto a projeto, você vê inúmeros problemas que acabam limitando, desapropriações, forma como os contratos são feitos, que limitam. Eu vou trazer alguns exemplos nesse sentido. Então, um pouco de números aqui. Esse é um levantamento da McKinsey sobre estoque de infraestrutura em diferentes países como proporção do PIB. Vocês veem que o Brasil está aqui no final, patamar bem abaixo da média mundial, a média mundial excluindo o Japão, que é um país que está no extremo oposto da gente, tem excesso de infraestrutura. A razão disso o Japão está em crise macroeconômica há muito tempo, o governo vem tentando levantar a economia investindo em infraestrutura, fez muito investimento em infraestrutura que não tem necessidade, as famosas estradas que ligam nada a lugar nenhum. Mas mesmo excluindo o Japão, a média mundial a gente deveria ter alguma coisa da ordem de 70, e o que a gente tem é uma coisa muito mais baixa. Na verdade, as estimativas iniciais da McKinsey eram até menores
do que essas, depois eles levantaram um pouquinho esses números. Então, isso aparece em vários trabalhos, como a gente, para o nosso nível de desenvolvimento, tem uma qualidade e quantidade de infraestrutura muito menor do que a gente deveria ter, comparado a países, como eu disse, de nível de desenvolvimento semelhante ao nosso. O problema é que a gente investe muito pouco em infraestrutura, inclusive para o padrão histórico da gente. Então, o Brasil deu um grande salto em infraestrutura entre a década de 50 e o início da década de 80. Aí estão os números de investimento em infraestrutura nos anos 70. Nos anos 70, a gente investia 5,4% do PIB em infraestrutura, muito mais coisa em energia elétrica, muito mais coisa em transporte, mais em saneamento também, todos sabemos que é uma lacuna bastante grande. E aí a gente simplesmente, no meados dos anos 80 em diante, a gente reduziu esse investimento. Caiu primeiro, tinha a ver com a questão da fiscal, depois por conta dos problemas que a gente vai discutir hoje aqui, e simplesmente a gente não conseguiu nunca mais voltar a um patamar razoável de investimento. Como vocês veem aí, há 3 décadas que a gente patina nesse patamar entre 2% e 2,5% do PIB de investimento em infraestrutura, que é, como eu vou argumentar em seguida, metade do que a gente precisaria estar investindo. Hoje em dia, particularmente por conta do atraso das últimas décadas, a gente deveria até fazer um esforço adicional. A gente deveria ter o dobro do investimento que a gente está hoje, o dobro dos projetos, o dobro dos recursos. Afeta todos os setores, como vocês veem aqui na comparação com esse período aqui, todos eles estão muito abaixo do patamar, 1/3 em energia elétrica, menos da metade na área de transporte. A área de transporte que ficou muito abandonada há bastante tempo, recentemente teve alguma recuperação, mas novamente é muito inferior ao que era antes. Essa aqui é uma visão semelhante, só que agora internacionalmente. A visão anterior, o gráfico anterior que eu trouxe, era o estoque de infraestrutura, era o total de recursos disponíveis de infraestrutura. Esse gráfico traz o investimento em infraestrutura. Não tem o Brasil em particular, mas o Brasil é fácil colocar porque a gente viu na tabela anterior que está muito na média da América Latina, alguma coisa como 2,3% do PIB. Então, de novo, esse aqui é quanto cada país investe em infraestrutura como proporção do PIB. E é uma grande média de 20 anos que a McKinsey fez. Obviamente, como os PIBs são diferentes, a quantidade em valor também é bastante diferente. O Brasil está aqui junto na média da América Latina, com 2,3%. A gente investe menos do que países ou regiões que já têm um grande estoque de infraestrutura e, portanto, precisa investir mais, que é mais um investimento de manutenção. União Europeia, Estados Unidos, obviamente, tem grandes redes rodoviárias, grandes redes ferroviárias, precisam de investimento, precisam de melhorias, precisam de ampliações, mas não precisam criar a infraestrutura, porque a infraestrutura já está lá. Então, elas conseguem ter patamares menores. Obviamente, países como a China ou a Índia, que investem proporções muito maiores, são países que estão criando a infraestrutura como a gente deveria estar criando a infraestrutura. Mas vocês veem nessa comparação que o Brasil e a América Latina investem menos do que países que estão mais mantendo e fazendo ampliações marginais de infraestrutura. Os nossos grandes competidores na Índia, o pessoal do norte da África, aqui o pessoal da Europa do Leste, todo mundo investe em proporções muito maiores do que a gente. A China, obviamente, aqui é o grande destaque, com um programa de infraestrutura absolutamente gigantesco, que faz com que seja hoje o país do mundo que, mesmo em valor absoluto, é quem mais investe em infraestrutura. Então, a gente não está investindo nem o necessário para manter a infraestrutura. Um número simples, por exemplo, que eu gosto de olhar, extensão de malha rodoviária pavimentada em relação ao PIB. Então, a gente vê que o PIB cresceu 70% mais do que se expandiu a nossa malha rodoviária, ou seja, tem 70% a mais de PIB rodando por quilômetro de estrada ferroviária. Então, a gente está
não mantendo o que a gente tinha, a gente está retrocedendo, porque a gente tem um patamar de investimento que é inferior ao que precisa para manter a qualidade da infraestrutura que a gente tem. Aqui, usando esse patamar de 70% como um objetivo a ser atingido num horizonte de 20 anos, essa McKinsey fez uma estimativa de quantos países precisariam estar investindo para, num horizonte de 20 anos, terem um estoque de capital. Aí tem aqui, obviamente, os vários países, por exemplo, a China deveria estar, aqui é quanto deveria ser necessário, aqui quanto é, a China deveria estar investindo menos, ou seja, a China vai chegar mais rápido no patamar meta do que precisaria, por conta que investe mais do que precisa. O Japão também investe mais do que precisa. O Brasil investe 40% do que necessitaria estar investindo. Então, mostra, por outra perspectiva, não só da comparação externa, da comparação histórica. Repare que esse patamar aqui é um patamar exatamente na mesma, muito semelhante ao patamar que a gente investia nos anos 70, como um benchmark do que a gente necessitaria estar investindo. E a gente, como eu disse, investe 40% do que a gente precisaria estar investindo para conseguir, num horizonte de 2 décadas, se aproximar de um patamar razoável. De novo, eu volto a frisar isso, a gente, na verdade, investe menos do que a gente precisa simplesmente para manter o que a gente tem. Existem outros estudos, eu não vou cansar vocês aqui, esse não é o tema principal do nosso debate, outros estudos chegam a conclusões semelhantes. Agora, por conta da reunião do G20 na Austrália, a parte empresarial da reunião fez um estudo, a conclusão de que a média mundial deveria ser alguma coisa da ordem de 3,5% do PIB de investimento em infraestrutura, está muito abaixo. O Credit Suisse, o Banco Credit Suisse, fez um estudo grande sobre a infraestrutura no Brasil, conclui que o Brasil, para crescer 4%, deveria estar investindo o dobro do que está investindo em infraestrutura. Então, você tem evidências de muitas fontes diferentes de que o nosso patamar é totalmente incompatível com nossas aspirações e, por isso, temos, na experiência cotidiana de todos aqui presentes, essa sensação de que as estradas estão muito congestionadas, a mobilidade urbana é esse desastre, os aeroportos estão em situação tão ruim. A pergunta, então, é por que a gente investe tão pouco, né? Não custa lembrar, foi mencionado aqui pelo presidente na abertura do seminário, que a gente tem uma carga tributária muito alta, não falta dinheiro para o governo, né? Na verdade, quando o Brasil investia 5,4% do PIB em infraestrutura, a carga tributária era 25% do PIB. Hoje em dia, a carga tributária é 36% do PIB, 11% do PIB a mais. Então, o governo tem 11% do PIB a mais de infraestrutura e investe 3% do PIB a menos em infraestrutura. Então, é um problema de escolha, né? Assim, resumindo um monte de estudos que eu tenho, a gente pode entrar em detalhes na parte de debate. A primeira coisa é que eu entendo que o setor público é a grande barreira ao avanço, de maneiras diferentes, como regulador, como contratante, como operador, em várias facetas do setor público. Eu entendo que ele como fiscalizador, ele é a grande barreira. Como eu disse antes, eu acho que não faltam recursos, falta dar prioridade à infraestrutura. A prioridade verbal, no discurso, existe. A prioridade de verdade, de fazer acontecer, não existe. Existe um problema sério de risco do investimento, em várias formas. Existe o risco do investimento se é um operador privado, existe o risco do investimento se é uma empresa que vai executar uma obra pública, isso está presente e a gente pode discutir mais. Há um problema sério de capacidade gerencial no setor público, para além dos problemas enquanto operador, enquanto contratante, e falta estratégia, uma estratégia mais ampla. A boa notícia é que eu acho que a gente chegou a uma situação tão ruim na macroeconomia que eu acho que existe uma chance bastante grande em 2015 de que o governo abrace a área de infraestrutura como uma forma de ter uma agenda positiva num ano que vai ser, todo mundo sabe, bastante difícil. A gente eu vou voltar a isso mais no final.
Rapidamente sobre as questões mais institucionais. Risco de investir em infraestrutura no Brasil é bastante alto. Existem problemas sérios de regulação, a regulação no setor elétrico, todos estamos acompanhando isso de perto nos últimos 2 anos, desde a MP 579, mas existem problemas de regulação em outros setores, alguns setores que eu trabalho mais de perto, você vê essa instabilidade de regras, essa mudança muito frequente de modelo. Então, do mesmo jeito que a gente viu 36 pacotes macroeconômicos ao longo do último mandato presidencial, nas áreas de infraestrutura você tem outros pacotes que recebem menos publicidade, mas também são bastante frequentes, fazendo que os modelos sejam muito instáveis, sejam incompletos, sejam instáveis, estejam sempre mudando, o que aumenta bastante o risco. As agências reguladoras estão muito enfraquecidas, e isso vale também para a questão ambiental, que não apenas na infraestrutura, mas para empresários de maneira no Brasil, a questão ambiental virou um fator de risco muito grande. De novo, não porque o meio ambiente não seja importante, não tem que ser preservado, mas porque as regras não são claras e porque as regras mudam com muita frequência e, portanto, ninguém sabe realmente na hora de fazer investimento o que pode acontecer depois que for feito. Acho que existe uma atitude ambígua em relação ao setor privado que também faz com que aumente o risco. De novo, a MP 579 refletiu um pouco isso, outros setores refletem isso também. Se quer o que atraiu o investidor privado, mas se atrai um pouco a contragosto, um pouco por falta de opção, e isso, obviamente, acaba aparecendo no dia a dia da relação entre o público e o privado. O governo vem tentando compensar esse risco muito elevado com crédito subsidiado. Então, tenta-se dar taxa de retornos muito baixas, tenta-se criar, mas isso tudo bem, eu vou financiar 70% a 80% do seu investimento com crédito do BNDES a juros negativos, menores reais negativos, juros menores que a inflação, e aí a equação financeira fecha. Acontece que essa porta fechou. Então, aqui no amarelo, os empréstimos do BNDES como proporção do PIB. Então, o BNDES, hoje em dia, tem um total de empréstimos que já chega perto de 12%. Tá? Aqui é o dinheiro que o Tesouro Nacional emprestou ao BNDES. Então, vocês veem que, para compensar o risco político regulatório muito grande que o governo introduziu, ele deu crédito subsidiado, mas para dar esse crédito subsidiado, o Tesouro teve que emprestar dinheiro ao BNDES para viabilizar isso. Essa alternativa fechou. Já foi dito com todas as letras pela equipe selecionada, pelo menos para o começo do segundo mandato da presidente Dilma, que esses empréstimos não vão continuar acontecendo. Também já foi dito que a TJLP, que é a taxa de juros que indexa esses contratos, vai ser elevada, vai ser menos camarada do que foi antes. Então, essa é uma alternativa que vai ter, na coisa mais macro da organização do setor de infraestrutura, que precisa ser trabalhada, porque essa alternativa não existe. De novo, estou entrando aqui um pouco saindo da nossa seara. Isso tem a ver com classificação de risco de crédito, da nota do Brasil pelas agências de classificação de risco. Tudo isso, como eu disse, é uma porta que se fecha para o país, né, como alternativa de avançar na questão da infraestrutura. E aí a gente entra nas questões mais micro. Tem uma série de estudos recentes que começam a dizer, olha, existe a questão macro, mas existe a questão micro também. A questão da execução dos projetos, da organização dos projetos, da seleção dos projetos. Então, no último relatório de perspectivas mundiais do FMI, que saiu agora em outubro, que é mais conhecido porque traz projeções de crescimento do PIB mundial, de crescimento de diversos países, o FMI faz uma defesa muito grande de que os países, os governos nos países pelo mundo, peguem dinheiro emprestado e gastem esse dinheiro com investimento em infraestrutura. O argumento central é de que está muito barato para governos pegarem dinheiro emprestado, o retorno em infraestrutura é bastante alto, então existe uma oportunidade de estimular a economia
de um lado, fazendo com que você gaste mais com investimento, particularmente com investimento em infraestrutura, com um custo que vai ser pago na medida em que o retorno sobre a infraestrutura vai gerar atividade econômica, isso vai gerar receita com impostos, e a receita com impostos vai viabilizar o pagamento da dívida que os governos estão tomando, de novo, porque o custo em termos financeiro dessa dívida é bastante baixo. Isso gerou bastante discussão entre economistas, analistas de mercado financeiro, porque o FMI normalmente defende as posições opostas, que o governo não pegue dinheiro emprestado, que os governos não gastem dinheiro, né? A gente está acostumado a ouvir o FMI sempre falar de gastar menos e não gastar mais, tá? Mas mostra um pouco a situação de precariedade de infraestrutura em alguns países, e também, obviamente, parte mais macroeconômica, o desespero com a falta de recuperação econômica em partes importantes do mundo. Mas o FMI faz uma ressalva muito importante e bastante enfática no capítulo 3, que é o capítulo que ele dedica a esse tema, nesse relatório. Ele diz o seguinte: assim, uma prioridade-chave em muitas economias deveria ser aumentar a qualidade do investimento em infraestrutura, melhorando o processo de investimento no setor público. O que ele diz? Não adianta você gastar se você gasta mal. Isso poderia envolver, em outras reformas, uma melhor avaliação e seleção de projetos que identificasse e atacasse gargalos, inclusive por meios de levantamentos centralizados, rigorosa análise custo-benefício, avaliação de riscos e orçamentação de base zero e uma execução melhorada de projetos. Então, o que o fundo mostra para sustentar essa proposta é que em vários países em desenvolvimento em particular, você gasta o dinheiro, mas o dinheiro não vira um aumento de capacidade de oferta de serviços de infraestrutura. O presidente Alexandre mencionou isso aqui, né? Você faz o investimento, mas rapidamente o investimento já não está mais produzindo serviço, porque você cai o viaduto, ou você precisa fechar a via para fazer recuperação da via. Então, não é só Brasil, isso é uma questão ampla, América Latina em particular, tem esse problema. O pouco dinheiro que você gasta mal. Essa é a evidência que o fundo levanta. Então, o fundo diz, olha, essa proposta de pegar dinheiro emprestado para investir em infraestrutura faz sentido em países que gastam bem o dinheiro. Em países que não gastam bem, não faz sentido, porque aquele retorno estimado é muito menor, porque como a ineficiência da execução dos projetos, da seleção dos projetos é muito grande, resulta em muito menos aumento da capacidade de oferta de serviços em infraestrutura do que aparentemente se imaginaria a partir do valor do gasto com esses projetos. E eu acho que esse é claramente um problema no Brasil, né? Daí porque eu acho que faz todo sentido do mundo a gente estar aqui hoje debatendo isso. Aqui é uma visão do economista do Banco Mundial responsável por essa área de infraestrutura, falando de Brasil agora. Então, no fundo, era uma afirmação ampla sobre países em desenvolvimento, particularmente na América Latina. Aqui diz, quando se olha para países com nível semelhante de PIB, seus ativos de infraestrutura e os investimentos são significativamente maiores que os do Brasil. O governo tem ampliado substancialmente os recursos, o que é um bom começo. No entanto, há uma limitação grande na capacidade de absorver e executar projetos. De novo, não é um problema de dinheiro, é o problema que o dinheiro entra, mas o governo não tem capacidade de absorver esse dinheiro e de executar projetos. Portanto, uma melhor preparação dos projetos técnicos e documentos de licitação ajudaria a aumentar o ritmo dos investimentos. Em vários setores e estados é necessária maior capacidade para realizar investimentos anunciados pelo governo nacional. Aqui ele chama a atenção de um outro fator que é muito importante. Muitas vezes o governo federal disponibiliza recursos, os estados e municípios não conseguem fazer projetos, não conseguem gastar esse recurso. Aqui é uma tentativa de mostrar isso em exemplos mais concretos. Então, aqui eu peguei projetos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O Programa de Aceleração do Crescimento tem uma característica importante, que ele não tem contingenciamento orçamentário. O Ministério da Fazenda não pode segurar recursos. Está lá, o dinheiro tem que ir, independente da questão fiscal.
Vocês veem aqui que 2 em cada 3 projetos de transporte têm mais de 2 anos de atraso na execução do projeto. Em energia, 13 em 50 projetos acompanhados pelo PAC têm mais que 2 anos de atraso. Em saneamento, o Instituto Tata Brasil fez um levantamento em 2012, 133 obras do PAC, só 28 tinham terminado no orçamento normal. Então, a capacidade de fazer, mesmo quando o dinheiro está lá garantido, não pode ser represado, é muito pequena, né? Um levantamento da ANEEL mostra que 40% dos 18 mil quilômetros de linhas de transmissão concessionadas a partir de 2006 tinham um atraso médio de 12 meses. Né? De novo, não é um problema de recursos. Mesmo quando os recursos são garantidos, a gente não consegue executar. Aqui é um exemplo mais micro, ainda mais localizado, de uma obra do Espírito Santo na rodovia do Contorno, em Vitória. Né? E aqui é uma declaração que eu tirei de uma entrevista no jornal, do superintendente do DENIT, explicando por que a obra estava tão atrasada. Ele diz: esse projeto não previu todas as interferências e tivemos que ir resolvendo isso ao longo e no decorrer da obra. Isso acaba gerando um atraso adicional que é motivado por essa falta de planejamento. No começo tivemos um problema sério envolvendo tubulação de gás, tivemos problema na redistribuição de energia elétrica, desapropriação, e tudo isso foi sendo resolvido ao longo da obra. Vocês, como engenheiros, deveriam imaginar que quando você vai fazer uma estrada, você já sabe onde a tubulação de gás está, você já sabe onde a rede elétrica está. A rede elétrica em particular está acima da superfície, né? Não tem como não ver a rede elétrica, tá certo? E que você minimamente planejaria uma obra de uma estrada que vai passar por cima de um poste de luz, pensando em tirar o poste de luz antes de fazer. São Paulo teve uma rua que foi contratada e tinha umas árvores, e não veio a licença para tirar as árvores, então a empreiteira fez a obra com as árvores. Então ficou a rua e no meio da rua as árvores. E ficou depois, então, para o contratante ver como é que ia tirar as árvores do meio da rua, no meio do asfalto, nos anos seguintes. Bom, aqui eu trouxe alguns outros 2 exemplos que, para mim, são bastante ilustrativos. A Infraero, num setor que foi um grande gargalo nesse período 2003-2010, só conseguiu gastar 44% do dinheiro que tinha para gastar com investimento. Nos portos, outro setor que também foi bastante complicado, é bastante complicado até hoje, as companhias docas conseguiram gastar 30% do dinheiro que elas tinham para investimentos. Então, falta capacidade de gastar, e gastamos mal. Então, opa, eu cliquei aqui, não, faltando um gráfico aqui, mas tudo bem. Por que as obras atrasam tanto, né? Obviamente, para vocês, desses exemplos que eu dei, já deve ter ficado um pouco claro que planejamento é a questão central. Tá? Eu fiz um levantamento no passado, detalhado, em cima de 6 grandes projetos de infraestrutura no Brasil. A BR-101 no sul de Santa Catarina, deixa eu me lembrar de tudo, o aeroporto de Vitória, a ferrovia de integração oeste-leste na Bahia, ligando Ilhéus ao interior da Bahia, a transposição do Rio São Francisco, o projeto de saneamento em Fortaleza e o linhão de transmissão de energia das hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, conectando com a rede em São Paulo, o Sistema Integrado Nacional. E aí tentei, nesse quadro aqui, trazer alguns problemas comuns a esses vários projetos. A coisa começa com a má qualidade dos projetos básicos e dos estudos ambientais. Por exemplo, na transposição de São Francisco, se começou a obra em 2006 com um projeto básico preliminar de 2001, que não foi a campo, que não levantou a realidade, era meramente, no certo sentido, mais um anteprojeto do que provavelmente um projeto básico. Então, todas as obras, e não só as 6 que eu analisei, o TCU tem levantamentos na mesma direção, que mostra que sempre o projeto básico
incompleto, é feito muito rápido, nunca tem tempo, nunca tem orçamento, a obra é sempre uma prioridade política, então não dá para esperar para fazer um projeto bem feito, e aí se vai em frente com um projeto que não retrata consistentemente a realidade da obra que vai ser executada. Como vocês sabem, existe um orçamento associado ao projeto básico. E aí, quando se chega na hora de fazer a obra, se descobre que a obra que vai ser executada é distinta daquela que aparece no projeto básico, que está refletida no orçamento. Aí você precisa mudar o projeto para se adaptar à realidade e, obviamente, precisa mudar o orçamento. Só que na hora que você muda o orçamento, os órgãos de controle vêm em cima de você e dizem, não pode. A obra foi contratada por aquele valor, não me interessa se não dá para fazer a obra daquele jeito, o valor é aquele. E aí a coisa para, porque você tem contestações e brigas com o TCU muito frequentemente das mais diversas naturezas. Então, sistematicamente, em todas essas obras que eu mencionei, tirando o Leão do Madeira, que mesmo aí o TCU tinha um problema com as subestações em Araraquara e lá em Porto Velho. Mas, sistematicamente, existem problemas que resultam de você adaptar a obra que vai ser executada à realidade que não está devidamente caracterizada no seu projeto básico. E isso tem, como eu disse, implicações orçamentárias óbvias, não poderia deixar de ser, e esbarra, então, nos órgãos de controle. Aí, tipicamente, o que acontecia em todas essas obras era o TCU levantava um problema, o gestor público, que passa a ser responsável na pessoa física, se não atender o que o TCU diz para a obra, e aí começa um problema sério que os custos começam a se acumular. Você, obviamente, tem máquinas, tem mobilização de mão de obra no campo, enquanto você resolve, os custos ficam se somando. E aí o orçamento, que já era insuficiente, torna-se mais insuficiente ainda. Outros problemas, a contratação de tudo, do projeto à obra, põe ênfase demais em preço e de menos em qualidade. A lei até permite que você olhe a qualidade, mas ela é muito pouco, ela não protege o gestor público na contratação quando ele leva em consideração qualidade. Então, quando você conversa com os gestores públicos, eles dizem a única qualidade que eu consigo levar é anos de existência da empresa de engenharia, o número de projetos que ela fez antes, coisas que sejam muito objetivas, que eles possam defender perante os órgãos de controle. A qualidade em si do projeto não tem como levar em consideração, porque não é uma coisa que vulnerabiliza o gestor público perante os órgãos de controle. Falta de fiscalização das obras, um problema sério em todos esses projetos, demora na obtenção de licenças ambientais. No Leão do Madeira, a estimativa é que seriam obtidas licenças ambientais em 12 meses, levou 27 meses para ser obtido, para vocês terem uma ideia, então, com coisas não triviais. Um problema sério com desapropriações. Então, normalmente, o problema da desapropriação fica com o gestor público, junto com a questão, com o setor público, como junto com a questão da licença ambiental, envolve o setor público. A desapropriação ela é feita de maneira não contínua. Então, na obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, as empreiteiras responsáveis encontraram muito essa história, quer dizer, você desapropria um pedaço aqui, um lote aqui, um pedacinho aqui, um pedaço ali, mas você não desapropria uma coisa contínua. Então, você não consegue fazer obra de ferrovia se tem um pedaço de terra desapropriado aqui, um pedaço de terra desapropriado aqui, que não conversa com esse outro pedaço de terra. Então, você precisa ter uma coisa contínua. Na transposição de São Francisco, também, as desapropriações atrasaram muito. Você acabou fazendo mutirões nos tribunais estaduais para ver se conseguia acelerar isso. Atrasa todo o cronograma da obra. Tá? E existe um problema sério que eu mencionei rapidamente antes, que é a decisão de você ir em frente com um projeto, com um investimento, um projeto de investimento que não tem projeto básico, que não tem preparação, porque é uma prioridade política. É alguma coisa que o político quer aparecer na foto como sendo ele a ter anunciado. Tá?
Aqui é um exemplo, eu mencionei isso rapidamente, com o que aconteceu no Programa de Transposição de São Francisco, cujo nome oficial é Programa de Integração do São Francisco, Projeto de Integração de São Francisco. As obras foram contratadas com um projeto básico antigo, de 2001, e quando as obras começaram em 2007, ele não foi revisado nem atualizado, né? Alguma coisa completamente fora de atualização. E aí tem uma entrevista muito interessante, eu peguei só alguns trechos, entre aspas, aqui, do ministro da Integração Regional, explicando por que a obra estava tão atrasada. Ele diz: os projetos executivos foram desenvolvidos ao longo da obra, ou seja, é um projeto que não é um projeto, né? Tá certo? É um tapa-buraco. Gerando uma grande discrepância entre o projeto básico e o projeto executivo da realidade encontrada em campo. A questão da realidade é importante também, porque faltam recursos ao gestor público para conhecer o local da obra. Então, tem levantamentos do TCU que mostra que você contrata projeto, faz projeto, sem visitar o local em que a obra vai ser executada. Tá certo? Falei aqui no TCU, um levantamento do TCU de obras, 49% das obras fiscalizadas havia inconsistência entre o projeto e o orçamento, tá certo? Por conta dessa má capacidade de planejamento. O meu tempo está avançando aqui, deixa eu tentar fazer 3 comentários um pouco sobre o que causa esse tipo de problemas de planejamento, o que está por trás disso. Existe uma literatura internacional que tenta trabalhar com isso, não é um privilégio do Brasil, isso é um problema em países emergentes e em economias desenvolvidas, mais nos emergentes que nos desenvolvidos, mas não está ausente também nos países desenvolvidos. Uma primeira linha de pensamento é um problema de capacitação técnica, e no Brasil, claramente isso. Você tem problemas de capacitação técnica, particularmente no setor público, para gerir essas obras, tá certo? Então, acho que existe espaço para melhorar e ampliar as equipes do setor público, que são responsáveis pelos projetos. Existe uma coisa perversa no setor público, que os engenheiros e técnicos mais experientes acabam, por senioridade, pegando as coisas mais fáceis e deixando as mais difíceis para o pessoal mais novo. Montar banco de projeto, vou fazer licenciamento prévio à licitação, e trabalhar mais, eu acho, previamente com o TCU. Eu só tenho mais 5 minutos, eu vou andar um pouco mais rápido aqui nesse finalzinho. Existe um outro problema sério, que é muito otimismo da parte do gestor público. Isso é muito comum nas pessoas envolvidas. Isso tem um pouco a ver com o fato que empreendedores são, em geral, pessoas otimistas, né? Não por outra razão, eles empreendem em vez de ter uma posição mais tranquila em outro tipo de atividade. Então, existe também uma série de medidas que podem ser tomadas para tentar limitar o risco de que haja um otimismo excessivo na fixação de prazos, na fixação de custos. Claramente, no Brasil, existe um excesso de otimismo nos prazos que são dados para a realização das obras. Deveria haver mais comparações com projetos semelhantes que foram feitos no passado para avaliar se aquele cronograma que está sendo fixado é realista ou não é realista. Existe um problema sério também, muito a ver com a seleção de projetos, que é o fato de que o projeto é selecionado porque ele atende uma visão política do gestor, não do gestor, mas do político que está acima do gestor. Ele é politicamente interessante. Então, você tem que colocar filtros para evitar que projetos que estejam ou insuficientemente desenvolvidos, ou que às vezes nem sejam viáveis ou interessantes do ponto de vista da análise custo-benefício, sejam escolhidos para serem executados. Então, de novo, eu mencionei esses 6 projetos, alguns deles foram escolhidos porque politicamente atendia um grupo de eleitores que interessava ao político que fosse atendido, não porque tinha sido feita uma análise custo-benefício que mostrava que aquele projeto era a devida prioridade que deveria ser tocada naquele momento. Tá? Então, de novo, existe uma série de filtros que podem ser criados para se evitar que projetos sejam selecionados sem a devida atratividade
em termos de análise de custo-benefício. Vou pular isso aqui. Existe um problema de institucionalidade grave, tá? Em particular, o que você percebe é que existem vários órgãos de controle. Os órgãos de controle não conversam entre si. Então, por exemplo, às vezes o banco público que vai financiar a obra tem um critério para analisar o orçamento, ou que tipo de preço pode ser colocado no orçamento, o outro órgão, o Tribunal de Contas, tem um outro critério diferente, e aí o gestor da obra tem que ter uma pessoa que entende do que o banco público quer, o outro que entende o que o TCU quer, às vezes as coisas não conversam, e o custo de fazer isso é muito grande. Tem esses vários órgãos de controle, mas não tem ninguém encarregado de fazer a coisa acontecer de verdade. Isso é uma coisa que fica muito clara, quer dizer, existe muito ponto de veto, existe a questão do controle ambiental, a questão do controle das contas públicas, existe o Ministério Público, todo mundo zelando pelo seu mandato, mas não tem ninguém com o mandato de fazer a coisa acontecer, ou seja, de tentar ver em que medida o benefício de algum desses controles efetivamente compensa. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes você para uma obra, um valor hipotético de 100 milhões de reais, para discutir um item de custos de 20 mil reais. Os números são fictícios aqui, tá certo? Mas muito frequentemente uma obra porque você está discutindo um item da obra que tem um peso pequeno no orçamento total daquela obra. Não existe um mecanismo que segregue a discussão desse risco de todo o resto. E com isso você, como eu disse, para um projeto gigantesco para discutir uma questão pequena. Claramente, deveria ter alguém que tivesse a capacidade de fazer com que essas pequenas coisas não parassem obras tão grandes. Existe um problema, eu mencionei no início, de microplanejamento, que não tem a ver provavelmente com as instituições. Existe um problema sério de coordenação entre diversas atividades que são feitas dentro de um projeto. É um problema de transposição isso existe em todos eles. Eu mencionei a questão da obra do contorno, da estrada do contorno em Minas, no Espírito Santo. Várias obras começam sem equacionamento dos pontos de interferência. Várias obras, estradas particularmente, param porque não se cuidou da rede de gás, não se cuidou da rede elétrica, falta esse microplanejamento nas obras. Falta planejamento nas desapropriações. De novo, sem a desapropriação você não consegue fazer a obra. Falta sondagem. Isso claramente é outro problema sério na questão do planejamento. Falta coordenação entre várias partes do investimento do planejamento. Então, por exemplo, no caso da obra do lado de São Francisco, da transposição de São Francisco, você contratou a supervisão da execução 2 anos antes de contratar a execução. Então, provavelmente, quando acabou o contrato de supervisão da execução, é que você conseguiu contratar a execução da obra, por exemplo. Tá certo? Existem problemas de você começar vários lotes ao mesmo tempo e, às vezes, acabar um lote no meio e não conseguir avançar nada da zona. Então, na questão lá da ferrovia de integração oeste-leste, isso é claro. O lote 4, que é no meio da Bahia, está pronto, mas não tem nada perto dele, não tem nada que você possa fazer com aquilo. Também lá na ferrovia de integração oeste-leste, mas isso vale para norte e sul também, tem trechos que estão prontos, estão com os dormentes lá. Mas quem ficou de comprar os trilhos foi a Valec, que não conseguiu comprar os trilhos. Então, tem dormente, mas não tem trilho. E aí fica você tendo que manter alguma estrutura lá para manter. Então, são coisas que são óbvias quando a gente fala depois, mas que são todas as obras, ou quase todas as obras, têm esses problemas de coordenação. A minha visão é que a gente vai, por conta disso, a tendência no Brasil é caminhar mais para modelos de PPPs, modelos que que permitam que o privado faça essa coordenação entre as várias etapas. É óbvio que questões como licença ambiental e desapropriações vão continuar com o setor público, e o setor público tem que estar melhor preparado para lidar com essas coisas. Mas
Muito da coordenação do microplanejamento pode ser melhorado se você colocar sob supervisão, sob coordenação de uma empresa privada que tem mais recursos, mais meios para lidar com essa questão. Eu acho que as PPPs são uma tendência que vai se fortalecer no próximo mandato presidencial. Como vocês sabem, governos estaduais e municipais têm estado muito mais ativos em usar o recurso da PPP do que o governo federal. Na verdade, o governo federal tem uma PPP, que eu acho que nem deveria ser uma PPP propriamente dita, que é um data center do Banco do Brasil com a Caixa Econômica Federal em Brasília, né? Não é de infraestrutura propriamente dita. Eu acho que a equipe econômica que vem aí vai dar uma ênfase muito maior nessa questão de PPPs, inclusive porque várias estradas, ferrovias, não tem como você fazer como concessão pura, porque você não se remunera meramente com as tarifas. E aqui, para concluir, eu passei alguns minutos aqui dos 5 que tinham me dado, só sumariar rapidamente. O Brasil tem um déficit de infraestrutura, alguma coisa da ordem de 2% a 3% do PIB, então precisa investir muito mais do que investe. Isso, traduzindo em reais, é alguma coisa da ordem de 144 bilhões de reais a mais por ano que o Brasil deveria estar gastando com infraestrutura. Parte vai ter que vir do governo. Uma parte desses 2%, 3% você consegue mobilizar com recursos privados. Tem muito dinheiro privado querendo entrar na infraestrutura do Brasil, né? Fundos especializados em infraestrutura que atuam em vários países, conhecem bem os setores, mas uma parte tem que vir de dentro também, tem que vir do setor público, e isso envolve necessariamente conter despesas correntes. Eu mencionei aqui o aumento da carga tributária, obviamente o dinheiro que não foi para o investimento foi para gasto corrente, e essa é a grande competição em termos de infraestrutura. Vai ser preciso estratégia para selecionar projetos, vai ser estratégia para melhorar a gestão, e precisa de melhorar a atitude perante o setor privado. Não pode, com uma mão, chamar o setor privado para vir e com a outra ficar com um chicote e tentando castigar as empresas porque estão buscando lucro ou porque estão buscando interesse próprio. Como eu tentei mostrar aqui, é preciso melhorar o planejamento e a governança dos projetos. Eu acredito que a tendência é mais concessões e mais PPPs. E, por último, como eu disse, existe muito dinheiro. O dinheiro não é o nosso problema. O nosso problema é qualidade da gestão, qualidade do planejamento, atitude perante o investimento privado e, portanto, risco político regulatório. Muito obrigado.